Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius Oliveira, sou assessor de comunicação aqui da Prefeitura de Camanducaia e hoje eu tô aqui com o meu xará Vinícius Nascimento, né, chefe de gabinete, e a gente tá aqui para responder algumas dúvidas que foram mandadas nos podcasts anteriores, né, Vini? Isso. E a gente vai responder agora aqui algumas dúvidas de vocês. E aí, Vini, tudo jóia? Como é que você tá? Tudo certinho? Beleza, xará, tudo Beleza. jóia. Mais uma vez, prazer estar aqui, né? Vinícius, falar que nós estamos bastante contentes porque a gente tem percebido que o podcast tem tido um alcance maior até do que a gente esperava, né? E a participação popular também tem acompanhado. Então, assim, uma participação popular maior do que a gente esperava. E estar aqui para responder as perguntas é gratificante, porque é isso que a gente queria desde o início com o podcast. Bacana. Que a população participasse e que a gente tivesse esse canal de diálogo, né? Então, vamos começar aqui, Vinícius, respondendo a primeira pergunta. A pergunta aqui é da Kelly Leite Madeira. Tudo bem, Kelly? Poderia falar sobre a liberação da construção no Recanto Eucaliptal? Por favor, por que está demorando? Para quem não sabe, o Recanto Eucaliptal é lá em Monte Verde, né, Vini? Isso, lá em Monte Verde hoje tem 2 loteamentos grandes, né, em execução, que é o Recanto Eucaliptal e o Reserva Greenberg, que é até um condomínio fechado, né? E aí, Vinícius, antes de responder direto a Kelly, eu vou complementar aqui, porque a pergunta seguinte é da Ana Maria Devitz, Certo. que pergunta de quem é a responsabilidade por 8 meses de atraso. Eu acredito que esses 8 meses de atraso que ela se refere deve ser alguma questão contratual, né, dos compradores com o loteador. Vinícius, lá, o Recanto Eucaliptal, ele teve a parte de energização, né? A empresa teve que, a construtora, na verdade, né, tem que fazer todo o loteamento, enfim, tudo é responsabilidade da construtora, inclusive a parte de posteamento, fios, enfim. E é um processo realmente muito lento entre a construtora e a Energisa, né? Entre a execução, a Energisa tem que aprovar essa execução ou até mesmo reprovar e pedir as correções. Nesse caso lá tiveram algumas correções, tiveram que ser feitas, mas já foram feitas, a gente tem acompanhado, né? Apesar de não ser responsabilidade da prefeitura esse acompanhamento, né, dessas etapas, a gente tem acompanhado de perto. A Energisa já energizou o loteamento. Eu até estive lá, mas estive durante o dia, então não sei, talvez até as lâmpadas já estejam acesas e tudo mais, mas o fato é que toda aquela rede já possui energia. Mas aí, Vinícius, tem vários outros passos, como a Copasa, que precisa fazer a mesma coisa, vistoriar a rede que foi feita, enfim, e lá principalmente vistoriar as casas de bomba. São várias bombas de água que vão levar água, né? Um loteamento bastante alto, então várias bombas vão levar água até lá em cima. Depois várias bombas vão fazer também tirar o esgoto do loteamento, né, para colocar na estação de tratamento. E faltava justamente a energização para que a Copasa pudesse fazer essas vistorias. Eu acredito que isso deva acontecer nos próximos dias. Feita essas vistorias e estando tudo ok, a prefeitura faz a vistoria final de arruamento, de posteamento, enfim, apesar de tudo já estar vistoriado pela Energisa e até lá vai estar vistoriado pela Copasa, a prefeitura dá o aceite final e aí cada proprietário pode vir a construir lá nos seus terrenos. Então, assim, é uma questão mais de ordem da construtora com esses terceiros, Energisa, Copasa. Lá as questões de meio ambiente obviamente já foram todas superadas antes da construção, mas é mais responsabilidade da construtora. A prefeitura acompanha de perto, mas acompanha quase que como os próprios moradores, né? Porque a nossa vistoria final são de detalhes como pluvial, calçamento, enfim, que na verdade a gente fez essa fiscalização durante a obra, então vai ser mais atestar algumas coisas finais. Então esse pessoal, a Kelly, a Ana Maria e outros, né, que estão aí ansiosos, aguardando o final do empreendimento para poder construir, ou às vezes até mesmo apreensivos porque investiram e às vezes, né, estão com medo de não ter o retorno devido, podem ficar tranquilos que está realmente nos finalmente esse loteamento na parte do Recanto Eucaliptal, Reserva Greenberg, caminho um pouco mais lento, deve levar um pouquinho mais de tempo, mas tá ok. E aí a questão do prazo, é um prazo mais entre comprador e construtora, os prazos da prefeitura eles estão atendendo. Bacana, Vini. Então, Kelly e Ana, já acredito que já esteja respondido, né? A gente pede para vocês também, se vocês conhecem algum outro proprietário, alguém lá que está com essa mesma dúvida, repassar, né, essa resposta, né, que a gente pede muito aqui pro pessoal que acompanha o CamandoCast, né, repassar as dúvidas, né, pra gente manter sempre uma população bem informada e caminhando junto com a gente aqui, né? E agora a gente vai para a próxima pergunta, que é da Andréia Araújo. Ela mandou aqui:
Pessoal, boa noite. Gostaria de saber o que estão fazendo para melhorar o transporte escolar, por que está havendo alguns atrasos com a devolução das crianças depois que acaba a aula, Vini. Beleza. Agradecer também, Andréia, por ter nos inscrito, né? E é uma boa oportunidade para a gente poder esclarecer isso. De fato, Vinícius, nós tivemos, bem no começo do período letivo, alguns contratempos na logística, né? Faltaram motoristas no início do ano, a gente teve, na verdade, um número grande de afastamentos por Covid de motoristas e até algumas demissões, né? Então a gente acabou tendo que abrir processo seletivo para repor esses motoristas, né? E aí acabou que teve alguma dificuldade na logística. E parecido com isso, nós também tivemos uma certa dificuldade com os monitores que acompanham as crianças dentro dos ônibus, né? Também tivemos um número grande de auxiliares de serviços escolares afastados por Covid ou por outros motivos, né? E isso fez com que alguns ônibus circulassem sem esse monitor, né? Inclusive também, recentemente, nós tivemos umas reuniões com o sindicato dos servidores, né? E estamos atentos a essa falta de auxiliar de serviço escolar. Também estamos fazendo um esforço e uma manobra. Prefeitura, Vinícius, tem as burocracias, né? Enfim, não basta simplesmente o prefeito querer resolver um problema, né? Então tem os caminhos legais que têm que ser adotados. E aí nós estamos fazendo algumas manobras nesse sentido, dentro da legalidade, obviamente, para que então a gente consiga repor todos esses profissionais. Mas hoje eu posso dizer que o transporte está bastante equalizado, né? A gente repôs praticamente todos os motoristas, outros a gente acabou contando com a colaboração de alguns que trabalham fazendo hora extra, enfim, para a gente atender todas as rotas dentro dos horários. E também uma coisa que é novidade e causou um certo desencontro é que no ensino médio do estado eles têm um novo horário, uma aula a mais praticamente. Então, na verdade, a gente tinha as rotas muito bem definidas, né? E era basicamente a mesma rota que atendia a escola municipal, conseguia atender a escola estadual e hoje não mais. Então a gente tem que ter uma rota para as aulas municipais e depois uma outra rota para o estado, e é uma diferença de tempo relativamente pequena, e a gente tem o mesmo número de ônibus e de motoristas, então a gente tem que se esforçar, né, para atender tudo dentro dos horários, né, fazendo com que os alunos não sofram nenhuma mudança na rotina. Então, Andréia, basicamente é isso, tá? Nós estamos nos esforçando muito para que tenha os monitores em todos os ônibus. Essa questão dos horários, eu acredito que a gente já tenha solucionado quase que totalmente o problema, né? Se tiver algum problema, André, pode nos escrever novamente. Acredito que seja caso pontual, né? E esporádico, não pode ser rotineiro, né? Não é assim o nosso modo de trabalhar. Então, eu acho que também tá resolvido e respondido. Ah, bacana, Vini. Então a gente já reforça de novo. Se você tiver André, se tiver alguma divergência nisso, né, você pode estar entrando em contato com a gente, né? Pode ser tanto pelo Facebook aqui da prefeitura, como você fez, né? Ou entrar em contato pelo telefone aqui da prefeitura, 3433-1323, né? Que a gente vai fazer de tudo para resolver algum tipo de pendência que tenha tendo com você, né? Agora a outra pergunta aqui é da Marília, mais ligada na parte de saúde. Marília Rocha, né? Seria necessário agilidade nas cirurgias dentro da nossa cidade de Camanducaia, né? Que ela falou aqui que ela está tendo uma demora, né? No caso, que a mãe dela necessita de uma cirurgia, está tendo uma demora para ter o retorno para marcar para ela, né, Vini? Perfeito. Marília, obrigado também por nos escrever. Esse é um assunto que tem nos incomodado muito, né? Que são as filas aí por cirurgias, exames, né? E procedimentos. E algo que o Rodrigo tem nos cobrado muito para que tenha uma solução mais ágil, né? A Shirley, nossa secretária de saúde, está totalmente empenhada em resolver. Tanto é que nós lançamos há pouco tempo, Marília, o programa Fila Zero, né? Com isso nós já conseguimos zerar a fila de cirurgias de catarata, né? Então hoje a gente está atendendo só a demanda existente, né? E tinha um certo passivo que a gente conseguiu zerar. Diversas consultas e exames também já foram zerados, então para muitos nós já estamos conseguindo atender aquilo que chega do dia a dia, né? Mas as cirurgias, de fato, são um ponto especial que merece nossa atenção e que aí a gente tem tido uma fila maior.
É bom explicar, Vinícius, apesar que assim, a gente não quer se alongar muito, Sim. mas Camanducaia, como um todo, ela tem o atendimento primário de saúde, né? Então, é responsabilidade do município, por incrível que pareça, atender as questões básicas. Então, PSF, pronto-socorro, né? As consultas que tem na UBS, enfim, aquilo é nossa obrigação. Quando passa essas questões de média e alta complexidade, vesícula, a gente tem muita fila até em ortopédica e assim, tem mesmo, sabe? A gente não está aqui para esconder o problema, Sim. né? A gente sabe onde existe os gargalos e nós estamos trabalhando para resolver. Então, a gente tem ali uma fila nas questões ortopédicas, enfim, mas isso é considerado como uma obrigação do Estado. E aí é onde geram essas filas, porque o Estado é SUS. Então, fica lá, dependendo de vaga no SUS, né, enfim. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos querendo tirar essas pessoas da fila do Estado, né? Então, nós estamos separando recursos, são cirurgias extremamente caras, principalmente as ortopédicas. E aí a gente está fazendo isso, tá, Marília? Aos poucos, nós estamos eliminando essas filas com recursos do município, né? O Rodrigo entende que é nossa obrigação, apesar de Constituição, enfim, as leis falarem que não, mas o Rodrigo ele está aqui para cuidar de cada cidadão da cidade. Então, nesse sentido que nós estamos trabalhando, estamos enfrentando às vezes até mesmo dificuldade jurídica, porque o Rodrigo quer fazer um desembolso, aí vem, né, os órgãos fiscalizadores e dizem não, isso não é obrigação do município, isso teria que ser passado por Estado, e às vezes a gente acaba ficando amarrado com isso. Então, nós estamos aos poucos, tá, Marília? A gente sabe que cirurgia tem que ser, não daria para ser aos poucos, teria que ser de urgência, teria que ser rápido, com agilidade, né? É qualidade de vida. Então, é por isso que nós estamos debruçados nesse problema e estamos para resolver de fato. Não, bacana. É isso, Vinícius. E tem mais uma outra pergunta aqui, eu vi que também é da área da saúde, até uma pergunta que eu também já tive essa dúvida há um tempo atrás, que é da Sandra Seleguini. Quem faz parte da Irmandade que cuida do hospital, né, no caso na Santa Casa? Certo. Mandar um abração para Sandra, posso dizer minha amiga, enfim, moradora de Camanducaia, bastante conhecida, né, e enfim, querida por todos nós. Sandra, muito bom a sua pergunta, eu agradeço e aproveito também, sem me alongar muito, para explicar um pouco mais. É importante destacar que a Santa Casa é uma entidade privada. Né? Ela é, como a gente chama, dentro da gestão pública, a gente chama de terceiro setor. Como é a PAI, o abrigo, o asilo, o nosso hospital ele não é municipal. É um hospital privado, administrado por uma irmandade, um grupo de pessoas, né? E conveniado com a prefeitura para atender as questões de urgência e emergência. Então hoje, o nosso convênio da prefeitura com a Santa Casa, são para as questões de urgência e emergência. O pronto-socorro 24 horas, basicamente, né? A gente repassa hoje R$315 mil mensais para manter o pronto-socorro ativo, né? E para que a população seja atendida sem qualquer custo dentro do pronto-socorro. Então as questões ambulatoriais, até mesmo algumas questões de internação acabam que não é, né, do convênio com a prefeitura, a Santa Casa acaba que atende com o SUS. Então quem faz parte? Sandra, eu não vou nominar as pessoas, né? São grupos de pessoas da própria cidade, né? Voluntário, totalmente voluntário, e pelo contrário, para ser um irmão, existe uma contribuição mensal, né, para que seja ativo como irmão dentro da Irmandade. Falo que eu sou um irmão, né, conheço vários, aliás, como eu sou irmão, conheço todos os irmãos lá, e a gente faz essa contribuição mensal, é uma doação, e aí a gente fica ativo para quando tiver uma eleição, quando tiver alguma coisa nesse sentido dentro da Irmandade, a gente possa ter direito a voto, né? Aí sim, então existe um grupo maior de irmãos, né? E existe uma diretoria da Irmandade, né? É eleito dentre os irmãos uma pessoa que vai ser chamado de gestor, né? Também conhecido como provedor, que de fato essa pessoa é o líder ali que administra. Hoje está na pessoa do Alexander, né? Um cidadão ímpar também, que se dispôs voluntariamente a ser o gestor lá da Santa Casa, da Irmandade. E aí tem conselho fiscal, conselho administrativo, enfim, como
as outras entidades e até mesmo como algumas empresas, né? Então, Sandra, eu, assim, não vou nominar, são muitos e também não sei quantos querem ser expostos ou podem ser expostos, né? Apesar de ser público, mas o contexto geral é isso. Se por acaso tiver interesse, e fica também o recado para a população de modo geral, estou falando em nome do gestor da Santa Casa, não poderia, mas fica o convite, né, para que todos conheçam de perto o trabalho da Irmandade, Sim. acompanhem, sejam irmãos, contribuam com a Santa Casa, que é uma entidade privada que presta serviço para a Prefeitura, né, e que merece nossa atenção, nosso cuidado. Eu tenho certeza que cada dia mais os serviços lá estão melhorando, Vinícius, né? A gente tem feito esforços junto com a Santa Casa para que todo o serviço seja melhorado. Eu tenho certeza que a população vai surpreender muito nos próximos dias aí, porque grandes projetos estão por vir lá para a Santa Casa. Ô Vini, deixa eu tirar só uma dúvida aqui com você, uma coisa que me surgiu. Se eu quiser me tornar irmão da Santa Casa, pode ser pessoa física, pessoa jurídica no caso, ou ambos podem ser? Na verdade, Vinícius, tem que ter uma pessoa que represente. Então assim, se a empresa for querer ser um irmão, ela pode pela contribuição, mas na hora, por exemplo, de votar, vai ter que ter um representante da empresa lá. Então, é ideal que seja no CPF da pessoa, né, que ela seja um irmão. Porque senão a empresa vai ser, aí cada vez pode mandar um representante para votar, enfim, isso acaba que conturba um pouco o andar lá, né, administrativo da Irmandade. Mas não é um empecilho, né, só não é o ideal. Então, é ideal mesmo que sejam as pessoas em seus CPFs. Ah, bacana, bacana. Ô Vini, daí tem outra pergunta aqui, que é da Gabriela Lima. Já tem previsão quando vai sair as casinhas populares e terrenos populares que são doados para a população? Agradecer também a Gabriela por ter nos mandado essa pergunta. E aí, Vinícius, assim, a gente é muito realista, muito sincero naquilo que a gente fala, né? A gente tem a responsabilidade com as informações que a gente passa. Então seria leviano, Gabriela, eu vir aqui e falar para você que a gente tem uma previsão por data, enfim, tanto em casinhas quanto em terrenos. O que a gente pode dizer, Vinícius, é que nós estamos trabalhando muito em cima de projetos na questão habitacional. Né? É uma coisa que estava no plano de governo do Rodrigo, né? E que ele trouxe, na verdade, para a nossa equipe, o Rodrigo basicamente disse que o plano de governo dele se transformou em plano de trabalho. Né? Então, aquilo que ele tinha proposto nas eleições é o que ele nos pede agora de retorno, né, no nosso dia a dia. Então é o nosso plano de trabalho. E aí, então isso está dentro desse plano de trabalho. A gente está trabalhando com muita firmeza em cima dos projetos habitacionais, né? Ainda não sabemos se nós vamos fazer loteamento popular, como é o caso, como surgiu na verdade o Cadas Verdes, né, que foi um loteamento popular feito há muito tempo atrás. Uma parte do Tancredo Neves também surgiu dessa maneira, né, como loteamento popular. Então a gente ainda está terminando de levantar todas as possibilidades, né? Hoje a gente sabe o custo da construção civil é bastante alto. Sim. Não tem mais programas do Estado ou do governo federal voltados para a habitação. Então qualquer coisa que for feito vai ser exclusivamente com recurso da prefeitura. Né? Então no passado isso tinha uma certa facilidade, porque existiu Minha Casa Minha Vida, né? Enfim, nós tivemos sinalização do Casa Verde e Amarela, mas que na verdade é também financiamento direto para o cidadão. Então nós também estamos vendo a possibilidade do Casa Verde e Amarela, mas ele vai ser para famílias de uma faixa de renda maior. Sim. Né? Então assim, é interessante, é válido, né? Mas não pode ficar só no Casa Verde e Amarelo, porque a gente sabe que vai ter uma faixa da população que não vai conseguir ter acesso. Né? Sim. Então nós estamos de fato olhando uma forma que a gente atenda a todos, né, o quanto antes, porque a gente sabe do déficit habitacional. E a cidade também hoje ela tem uma certa trava no crescimento justamente pela questão de moradia. Né? Então, se chegar hoje aqui uma empresa com 1.000 empregos, não vai ter essa mão de obra toda disponível no município, vai ter que vir gente de fora morar aqui. E muito provavelmente vai ter muita dificuldade em conseguir essa residência. Então, nós estamos bastante atentos, estamos trabalhando em cima disso. E aí a gente espera que, no menor tempo possível, a gente consiga dar esse retorno para a população. Obviamente, está dentro do nosso plano de trabalho, como eu disse. Ah, bacana. E não só aqui em Camanducaia, mas eu acredito que em Monte Verde também, né? Sem dúvida, Vinícius. Isso, Monte Verde também, já tem sido um problema, né? O custo do aluguel em Monte Verde é mais alto, né? Até porque as casas lá são usadas para aluguel de temporada. Então,
torna o aluguel lá mais caro mesmo. E então a gente está atento, né, à questão da moradia em Camanducaia e em Monte Verde, bem lembrado. Nós queremos solucionar isso quanto antes. O mais rápido possível. Poxa, bacana, Vini. Então, pessoal, essas foram as perguntas que a gente teve aqui, né? E mais uma vez eu gostaria de pedir para vocês, né, tá mandando as perguntas, né, interagindo com a gente, compartilhando o CamandoCast, né? Porque isso aqui é um canal de transparência que a gente tem aqui, né, Vini? Então, o prefeito Rodrigão, ele abraçou a ideia desde o começo, porque a gente quer trabalhar junto com vocês e vocês junto com a gente, porque a gente mantendo a nossa administração o mais transparente possível, sempre tirando o máximo de dúvidas de vocês, né? A gente consegue ter um trabalho melhor, a gente consegue saber o que a população está pensando e vocês também conseguem saber o que a gente está fazendo, o que é o dia a dia aqui da prefeitura, né? Tirar as dúvidas da gestão, enfim, né? A gente consegue ter uma gestão muito mais transparente. Eu falo que isso, desculpando te interromper, mas eu falo que isso é fundamental, porque aqui a gente respondeu 4 ou 5 perguntas, né? São as que a gente tinha aqui e vou fazer questão de vir todas as vezes que for possível, né? Ou então a gente pede para os secretários, aqui tinha algumas perguntas até mais específicas, como da Marília aqui, que às vezes era até um caso da Shirley poder vir e responder, né? Mas como eu também tinha um pouco da informação, eu consegui responder. Mas são já 4 pessoas que têm informação, né? Elas podem, além de multiplicar isso, passar para frente. Agora o podcast também nos ajuda, porque vai difundir essa informação, mas evita com que as pessoas fiquem no achismo, né? Então, eu acho que o transporte, Andréia, é só um exemplo. Eu acho que o transporte escolar tá ruim por conta disso ou daquilo, enfim e tal, ou simplesmente a crítica, que também é válida, mas o transporte escolar da prefeitura não presta, enfim e tal. Mas tem o porquê, tem os motivos, né? Então, assim, quando nos escrevem, nos dão a oportunidade de responder e de falar a respeito, para nós é muito bom, né? Porque é isso que a gente quer, uma população bem informada, que se interesse pelos assuntos da prefeitura, né? Que seja participativa, porque é isso que nós somos, uma sociedade, né? Então a gente quer de fato construir a cidade em sociedade, não é aquilo que o Vinícius pensa ou que qualquer membro da equipe da prefeitura pensa que vai ser feito, não, é aquilo que a população de fato precisa, que a gente quer fazer. Então esse tipo de interação para nós é muito bom. Não, é bacana. Então, pessoal, mas reforçando ele ainda mais, né? Que a gente quer que vocês participem, que a gente vai fazer os cortes do podcast, vocês transmitam para as pessoas, mandem em grupos de WhatsApp, né? Porque a população, quanto mais informada, pra gente é melhor, né, Vini? Pra gente é muito melhor, porque a gente sabe onde o nosso serviço está indo, como que ele está sendo recebido também, né? Para a gente construir uma sociedade cada vez melhor, o Camanducaia cada vez melhor, né, Vini? Parabenizar mais uma vez, Vinícius, todo o time de comunicação da prefeitura por esse projeto. Então, pessoal, gostaria de agradecer a presença aqui do meu xará Vinícius Nascimento, né, no CamandoCast de hoje, e pedir para vocês participarem, né, repassar o conteúdo, se inscrever nas nossas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. O CamandoCast também seguir lá no Spotify, tá? Que a gente agora está lá também no Spotify, então você pode estar fazendo sua atividade física, no trabalho, enfim, na sua caminhada, na sua corrida de manhã, na academia, você põe o foninho de ouvido, põe lá no CamandoCast lá, que você vai ter um conteúdo legal da sua cidade pertinho de você. E muito obrigado, viu, Vini? Eu que agradeço. Como eu disse, Vinícius, para nós responder essas perguntas, para mim principalmente responder essas perguntas, é muito bom, mostra que o CamandoCast está tendo a sua efetividade, aquilo que a gente esperava, que a população está acompanhando, né, está aí atenta, e principalmente atenta aos problemas da cidade, né, existem, né, então assim, a gente está aqui para resolver mesmo, e eu acho importantíssimo isso, porque a gente quer construir uma comunidade, né, de fato. Então, para que seja uma comunidade, precisa ter a participação de todos, a participação da população, né? Então, às vezes a pessoa fica até meio sem jeito, não vou falar, não quero ser taxado de chato, não. Aqui com a gente, muito pelo contrário, nós queremos essa participação, para nós é fundamental. Então, agradecer a todos que mandaram as suas perguntas e que a gente possa vir aqui e responder muitas outras. Beleza. Então, obrigado, Vinícius, obrigado, pessoal. A todos. Um abraço a todos por estar acompanhando a gente aqui no CamandoCast e até mais, pessoal. Obrigado, viu? Até a próxima. Até a próxima.